Mas o dolo não é só a vontade e intenção. Vamos falar de dolo e de culpa. Dolo e de culpa. Como vocês sabem, no Brasil, os crimes são punidos a título de dolo e também a título de culpa, né? A título de dolo e a título de culpa, ok? Muito bem. E aí se questiona o que seria um dolo, não é? O dolo é bem fácil de entender. O dolo é o querer, é a vontade, a intenção. Às vezes o sujeito quer matar, vai lá e dá um tiro. Isso é o dolo, né? Só que esse é o chamado dolo direto. Dolo direto, a gente tem a intenção, a vontade, vai lá e pratica. Mas o dolo não é só a vontade e a intenção. O dolo também é assumir o risco de produzir o resultado. Às vezes o agente não quer praticar o crime, mas quer praticar uma conduta perigosa. E com essa conduta pode gerar um resultado, e aí é que está. No dolo eventual, o agente é inconsequente, não é? Ele pode, de alguma forma, para ele tanto faz o resultado. Ele não queria o resultado. Se ele quisesse, o dolo seria direto. Mas há essa modalidade de dolo indireto, chamado dolo eventual, em que o agente não quer o resultado, mas quer praticar a conduta, e com isso assume o risco de produzir o resultado. E esse é o dolo eventual. Por isso nós podemos dizer que o dolo é uma soma da teoria da vontade, querer, a intenção, e a teoria do assentimento, que seria assumir o risco de produzir o resultado. Dá uma olhada em alguns slides. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar a infração penal, que seria o dolo direto ali, o dolo vontade, né? Ou assumir os riscos de produzir o resultado. Esse assumir os riscos de produzir o resultado seria o dolo eventual. Portanto, dolo é composto da seguinte forma: teoria da vontade mais teoria do assentimento. Teoria da vontade mais teoria do assentimento, mais esse assumir o risco de produzir o resultado. Daqui a pouco eu volto nessa ideia de dolo eventual para compará-lo com culpa consciente, né? Muito bem. E a culpa? Na culpa, o agente não quer praticar o crime, mas age com imprudência, negligência ou imperícia, não é? A imprudência é a prática de um fato perigoso na ótica do homem médio. Então a imprudência não é o que é perigoso para mim ou para os senhores, e sim para uma média da sociedade, né? Então, se a média da sociedade diz que aquela atitude é perigosa, eu pratico aquela atitude, eu estou sendo imprudente. Negligência é uma abstenção, é uma falta do dever de cuidado, né, para evitar problemas no futuro. Não é? Então, se eu vou viajar com o meu carro, eu preciso fazer revisão no meu carro, o pneu está careca, eu preciso trocar, mas aí eu não troco, então estou sendo negligente, eu estou me abstendo de tomar uma atitude para evitar problemas no futuro. E a imperícia é uma demonstração de inaptidão técnica, uma demonstração de inaptidão técnica que é esperada de uma profissão ou de uma atividade, uma inaptidão técnica esperada de uma profissão ou de uma atividade, né? Ocorre muito aí com os médicos que estudam tanto, né, para ter ali um preparo, só que na hora do vamos ver, às vezes eles demonstram que não tem todo esse preparo, né? Dá uma olhada nesse slide.
Então, a culpa, em sentido estrito, se dá quando a gente não quer praticar o crime, mas age com imprudência, negligência ou imperícia, da forma com que eu expliquei para os senhores, né? O crime culposo ele tem vários elementos, são vários elementos que compõem o crime culposo, mas eu chamo a atenção dos senhores para dois elementos muito importantes e que caem na prova. Dá uma olhada. Então, observação. Dois elementos, dentre outros, né, são essenciais para a culpa, que é a tipicidade e a previsibilidade objetiva. Tipicidade e previsibilidade objetiva. Quando a gente fala de tipicidade, nós temos que lembrar que só existe crime culposo nos casos em que o legislador quis, né? Se ele previu a modalidade culposa. Então, alguns crimes têm a modalidade culposa. Por exemplo, o homicídio, tem homicídio doloso, tem homicídio culposo. Por quê? Porque o legislador colocou lá, ser culposo, pena de tanto a tanto. Outros crimes não têm a modalidade culposa. Por exemplo, o dano, que a gente falou agora há pouco, só é punido a título de dolo, não a título de culpa. Por exemplo, o aborto só é punido a título de dolo e não a título de culpa, e muitos outros, né? Por isso que, para ter crime culposo, temos que ter tipicidade. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é a previsibilidade objetiva. Só haverá crime culposo se aquele resultado era previsível. Para fatos imprevisíveis, inesperados, fora de contexto, não há crime. O crime é só para fatos previsíveis. Por isso, há a necessidade da previsibilidade objetiva. Ok? Bom, em regra, o crime culposo é inconsciente, porque uma pessoa que pratica um crime culposo está desatento, não está prestando atenção na maioria das vezes. Mas há casos de culpa consciente. Dá uma olhada. Em regra, a culpa é inconsciente, mas existe a culpa consciente, quando a gente visualiza o resultado indesejado, percebe que aquilo pode acabar mal, né? Porém acredita sinceramente que o resultado não irá ocorrer, ele acredita na sua habilidade. Então, essa é a chamada culpa consciente. O agente sabe que pode acabar mal, sabe que aquilo pode gerar um dano, mas acredita na sua habilidade. Ele acha que é o bom e que as coisas não acontecem com ele. Ocorre que dolo eventual e culpa consciente são muito parecidos. Eles têm uma zona de interseção, né? Porque, olha só, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o agente sabe que pode acabar mal. Não é? Existe um elemento comum aí que é a previsibilidade. Na culpa consciente é previsível, no dolo eventual é previsível. Só que você precisa guardar uma coisa para diferenciar. Na culpa consciente, o agente não assume resultado nenhum. Na culpa consciente, o agente acredita sinceramente que não vai acontecer nada. Ele acha mesmo que não vai acontecer nada. Já no dolo eventual, para ele, tanto faz. Ok? Por isso, para você guardar, dá uma olhada. Culpa consciente. Como é que a gente define a culpa consciente? Pode acontecer, mas comigo não. Pode acontecer, mas comigo não. Porque eu sou bom, né? Comigo não acontecem as coisas. Dolo eventual, dane-se. Ah, pode acontecer, dane-se. Ah, mas e se acontecer? Ah, dane-se. Dolo eventual é dane-se. Lembre-se disso, que aí você não erra.